Dyatlov Pass. Passo Dyatlov. Começou? Fala, verdadeiros, tudo ok? O mês de fevereiro de 1959 marca um dos maiores mistérios do século XX. Foram encontrados os corpos de um grupo de 9 esquiadores profissionais na montanha Kholat Syakha, cujo nome em mansi significa Montanha dos Mortos, na Rússia, na época União Soviética, antiga União Soviética. Os corpos possuíam diversos ferimentos violentos e alguns corpos, órgãos como olhos e língua, jamais foram encontrados. O caso possui tantas inconsistências que reúne mais de 70 teorias que tentam explicar o que foi que aconteceu com os 9 esquiadores, o que foi que aconteceu com esse grupo. Eu vou explicar o caso e trazer algumas teorias o que pode ter acontecido com os 9 esquiadores. De antemão, já peço a sua inscrição. Se você não é inscrito, inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente e deixa aqui seu like. Sou novo aqui no YouTube e conto com você para darmos continuidade e sempre trazer vídeos de qualidade. E também já peço desculpa na minha pronúncia em russo. Alguns nomes de lugares, nomes de países, nomes próprios estão em russo e eu não sei falar em russo. Vamos pro vídeo? Quem vos fala é Rick e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente. O incidente de Dyatlov Pass, Passos de Dyatlov, é um local batizado em homenagem a Igor Dyatlov. Igor foi um estudante de engenharia de 23 anos e foi ele quem organizou essa expedição. Eles iniciaram uma excursão de 14 dias até a montanha Ortorten, 10 km ao norte do incidente, 10 km de onde aconteceu a tragédia. Embora fosse uma expedição de extrema dificuldade devido às condições climáticas, as temperaturas podiam chegar a menos 40 com ventos de mais de 100 km por hora. Todos os esquiadores possuíam experiências e estavam familiarizados com tais variáveis. O grupo então iniciou a rota no dia 25 de janeiro de 1959, quando chegaram à cidade de Invidel de trem e seguiram para Vizay de caminhão. No dia 27, 2 dias depois, iniciaram a caminhada para Ortorten. No entanto, no dia seguinte, Yuri Yundin ficou doente e ele decidiu retornar. Então o grupo inicialmente começou com 10, agora tinha 9 esquiadores. A escalada iniciou-se em 31 de janeiro e com apenas um dia de expedição, o grupo já tinha atravessado o passo Dyatlov, local batizado em homenagem a Igor Dyatlov, como eu havia explicado no começo. Naquele dia foi montado acampamento em Kholat Syakha, a 16 km da montanha de Ortorten. A área escolhida foi inesperada. Kholat Syakha não fazia parte da rota do grupo e, além disso, o local era muito distante da floresta onde eles estariam menos protegidos, menos expostos e teriam lenha para o fogo e assim poderiam se aquecer. No entanto, para aquele tipo de expedição, era possível que eles precisassem ficar algumas noites sem a possibilidade de se aquecer. O grupo tinha uma previsão de retorno para Vizay no dia 12 de fevereiro. Com isso, seus pais e amigos iriam receber um telegrama. No caso, eles combinaram que no dia 12 de fevereiro ia mandar um telegrama para familiares e amigos, mas o grupo nunca retornou. Sem notícias no dia 12, os familiares e amigos esperaram mais uns dias, porque os esquiadores eram bastante experientes e uma excursão desse tipo poderia ter alguns atrasos de dias. Mas se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias e nada de notícias do grupo. Foi então que familiares, amigos e colegas exigiram uma equipe de resgate. Formado por professores e estudantes voluntários, a equipe saiu em busca do grupo no dia 20 de fevereiro. Essa busca já estava durando 3 dias e sem êxito até o momento. Eles pediram ajuda militar, então foram enviados aviões e helicópteros com a equipe de resgate para ajudar a equipe de busca a encontrar o grupo dos 9 esquiadores. Então, no dia 25 de fevereiro, um avião encontra o local que os esquiadores estavam acampados e informa a equipe de busca que chegou ao local no dia 26 de fevereiro, onde encontraram a barraca do grupo toda rasgada e sem os 9 esquiadores. Mais tarde, a perícia descobriu que os rasgos na barraca foram feitos de dentro para fora. Depois vocês vão entender
o porquê. Os equipamentos estavam no local. As câmeras fotográficas, diários que relatavam tudo sobre a excursão, estavam espalhados. Tinha também pegadas, muitas pegadas, que ao mesmo tempo que levavam numa direção, outras pegadas levavam a outra direção. Tinha uma pegada grande também, muito grande, que não era compatível com a pisada, a pegada de um ser humano. Depois você vai entender. Os primeiros 2 corpos de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko foram encontrados a 1.500 metros da barraca, próximo a uma árvore. Ambos vestiam apenas roupas íntimas. Krivonichenko apresentava uma hemorragia no tecido mole na região occipital do crânio, região posterior. Ainda galhos nas árvores estavam quebrados. A investigação encontrou traços de pele na madeira, na árvore, indicando que eles haviam tentado escalar e suas mãos estavam dilaceradas com essa possível tentativa de subir na árvore, ou tentaram quebrar o galho da árvore para usar como proteção de alguém ou de algo. Não se sabe. Além disso, a parte da frente dos seus corpos tinha mudança de coloração, tipo uma cor amarela. Segundo o especialista, essa cor amarelada é que indica a posição original do corpo, sugerindo que os corpos foram mudados de posição após a morte. A causa da morte, determinada pelo médico legista do caso, foi de hipotermia. No dia seguinte, entre as árvores e o acampamento, foram encontrados os corpos de Igor Dyatlov e Zinaida Kolmogorova. 6 dias depois, o de Rustem Slobodin. A causa da morte, definida segundo a perícia, também foi de hipotermia. Rustem Slobodin apresentava uma fratura do crânio, mas ela não foi determinada como fatal. Kolmogorova possuía um hematoma longo na lombar, que também não era considerado fatal. E Dyatlov apresentava hematomas nos dedos que indicavam que houve tentativa de defesa. Ele tentou se defender de algum ataque. Foram necessários 2 meses para que encontrassem os 4 corpos restantes. Estes estavam abaixo de 4 metros de neve, a 75 metros de distância da floresta. Lyudmila Dubinina, Simon Zolotaryov, Alexander Kolevatov e Nikolai Tribiaush-Brignolis, eles estavam bem agasalhados, além de estarem usando as roupas de Doroshenko e Krivonichenko, previamente encontrados seminus. 3 corpos possuíam fraturas fatais. Lyudmila vestia um casaco que pertencia a Krivonichenko. Em análises realizadas após a descoberta dos corpos, foram encontrados níveis significantes de radioatividade de vestimenta. Seu corpo possuía 10 costelas quebradas. Ainda, Dubinina foi encontrada sem a língua e os olhos. Zolotaryov tinha uma fratura no crânio e 5 costelas quebradas. Ele também foi encontrado com cavidade ocular vazia, sem os olhos. Kolevatov vestia calças que também foram testadas radioativas. Outras feridas também encontradas nos corpos de todos os outros 8 aparentavam ser devido à exposição ao clima. Tribiaush-Brignolis possuía múltiplas fraturas no crânio. Segundo o especialista forense responsável pelo caso, Boris Vosenechenko, o trauma lhe causou concussão severa, com possibilidades nulas de sobrevivência após 3 horas de ferimento. O especialista forense também declarou que as fraturas encontradas nos últimos corpos não poderiam ser causadas por humanos. Ele ainda comparou a violência dos traumas com a de um acidente de carro. Abre aspas. Eu não acredito que esses traumas podem ter sido resultado de uma simples queda de Tribiaush-Brignolis. A extensão e profundidade da fratura poderia ter sido o resultado de um impacto automobilístico em alta velocidade. Fecha aspas. Esse é um trecho do interrogatório do especialista forense do Departamento de Investigação Forense Regional Boris Vodorechenko, liderado pelo promotor de justiça da região de Sverdlovsk, em 28 de maio de 1959, sobre as fraturas de Dubinina e Zolotaryov. Abre aspas. Ambos tiveram hemorragia no músculo cardíaco com hemorragia na cavidade pleural, o que é uma prova de que eles estavam vivos quando feridos. E é um resultado da ação de uma grande força semelhante ao exemplo usado por Dubriosh. Essas feridas, especialmente aparecendo de maneira que não danifica o tecido mole do peito, são muito semelhantes ao tipo de trauma que resulta da onda de choque de uma bomba.
fecha aspas. Exceto Zolotaryov e Trib Aushbrignoli, todos os excursionistas estavam despreparados para o clima. 7 deles deixaram a tenda apenas de meia, com poucas camadas de roupa. Ainda assim, conseguiram percorrer mais de 1 quilômetro de distância do acampamento, mesmo com as péssimas condições climáticas. Família, vamos agora a algumas teorias do que pode ter acontecido, ok? Vamos à primeira. Teoria 1. Avalanche. A ideia de que pode ter ocorrido uma avalanche pode explicar a hipotermia e por que alguns corpos foram encontrados sem roupas, visto que isso é uma reação à redução de temperatura corporal chamada desnudamento paradoxal. Uma pessoa com hipotermia severa sente o corpo arder, como se estivesse em chamas, e tenta aliviar a sensação retirando as roupas. Entretanto, a teoria não explica os traços de radiação encontrados, nem porque Ludmila Dubilina foi encontrado sem a língua e os olhos. Pelas informações divulgadas sobre o caso, o mais provável de ter acontecido não foi desnudamento paradoxal, mas que Yuri Doroshenko e Yuri Krivnyotchenko morreram antes de Ludmila, Simon, Alexander e Nikolai, e como forma de se aquecerem, tiraram as roupas dos corpos dos amigos antes de prosseguirem sua fuga. Essa teoria também explica por que seus corpos possuíam coloração diferente, uma coloração amarelada. Apesar disso, a área não é propensa à avalanche. E isso não descredita a possibilidade de ter acontecido uma pequena avalanche, pois é possível que camada de neve tenha deslizado e soterrado o grupo. Em adição a isso, durante o tempo que foi necessário para encontrar os corpos, os fortes ventos da região poderiam ter apagado as evidências de um fenômeno meteorológico, especialmente um de pequena proporção. Acredita-se que as condições climáticas estavam de fato desfavoráveis, visto que não fazia parte da rota do grupo montar uma tenda em Kholat Siak. É possível que com a névoa os esquiadores tenham perdido o sentido de direção e, ao perceberem o erro, decidiram parar e aguardar o clima um pouco melhor para fazer o retorno. Sobre essa teoria, Yuri comentou que Dyatlov provavelmente não queria perder a altitude que eles haviam ganhado. Ou ele decidia praticar acampamento ou em uma encosta. Teoria 2. Tribo Mansi. Uma outra teoria sugere que o incidente foi causado por um ataque dos Mansis. A tribo Mansi é um grupo de étnicos que habita a região de Tuamen, o que costuma acampar na montanha Kholat Siak. Algumas evidências que solidificam tal teoria é que havia uma tenda Mansi ao nordeste de onde o grupo havia levantado o acampamento no dia 30 de janeiro. Uma trilha que levava até a tenda localizava-se a 60 metros de onde os excursionistas estavam. Os Mansi são familiarizados com a área e possuem habilidade de caças e potencialmente saberiam como esconder seus rastros. Entretanto, os corpos foram encontrados longe da área sagrada da tribo, o que torna incoerente tal ação. Além de que os Mansi sempre tiveram uma boa relação amigável com os russos e ainda nenhum crime ocorreu na área há 30 décadas atrás, sendo até as montanhas de acesso livre. Não existia motivação para tal. Os próprios Mansi ajudou a equipe de resgate a resgatar os corpos. Teoria 3. Aliens. Devido à quantidade de evidências sem explicações, algumas pessoas recorrem à resposta no desconhecido. Muitos atribuíram a morte do grupo a Yeti ou a aliens. Yeti é um tipo de pé grande, um ser que vive nas geleiras, e utilizaram
essa imagem como prova. Mas a trilha à frente mostra que foi uma foto encenada. Pois é, essa foto aí foi encenada em um pé, como eu falei no começo do vídeo, um pé que não tem nada a ver com o ser humano, é desproporcional a uma pegada de um ser humano. Bem grande, enfim. Foi mentira essa foto, segundo os estudiosos. A teoria de que o incidente foi causado por forças sobrenaturais é suportada pelo fato de que, naquele mesmo mês, alguns moradores relataram verem esferas brilhantes no céu. Durante as investigações, não somente a tribo Mansi testemunhou luzes no céu no período das mortes, como a equipe de resgate também testemunharam essas luzes. A tribo Mansi fez até um desenho como seriam essas luzes, desenhos tipo esferas brilhantes. Um deles, Boris Zikchev, deu uma entrevista sobre o assunto em 2019 para o jornal russo. Boris Zikchev comentou, abre aspas, nós vimos uma bola de fogo flutuando o céu próximo ao passo de Dyatlov. Era similar a um disco lunar, mas não era a Lua. Essa bola de fogo era maior em diâmetro. Ele saiu do passo e flutuou para longe da geleira. Ela saiu do passo e flutuou para longe da gente e desapareceu no horizonte. Ficamos perplexos. Fecha aspas. Levi Ivanov, responsável pela investigação do incidente, também declarou que algumas árvores na floresta estavam queimadas, criando a possibilidade de um ataque aéreo. Além disso, o trauma inumano e a radioatividade fomentam a teoria. Ivanov, que inicialmente aparentava bastante interessado no caso, o fechou por pressão de seus superiores e não fez mais declarações sobre o incidente durante a época. Apenas em 1990, Ivanov deu entrevista a qual revelou ter sido forçado por membros do Congresso Soviético a não utilizar possíveis referências a objetos não identificados, como os desenhos, por exemplo, de esferas voadoras desenhados pela tribo Mansi, como eu falei anteriormente. Teoria 4. Teste soviético de mísseis ou experimentos de armamento militar. Essa teoria explicaria a força que causou os traumas fatais nos 4 últimos corpos encontrados, além de radiação encontrada nas roupas. Ainda as luzes brilhantes que algumas pessoas testemunharam também são argumentos dessa teoria. Porém, o que de fato faz teoristas acreditarem nela é o período em que o incidente aconteceu. Além da URSS, antiga União Soviética, ser líder em produção de armas, o incidente ocorreu em plena Guerra Fria, o que favoreceu a possibilidade de experimentos. Apesar disso, não havia evidência de explosão ou de lançamento de mísseis na área do período de 1 a 2 de fevereiro. Vladimir Korotayev, que investigou algumas teorias, comentou, abre aspas, muitos anos depois, eu conversei com alguns cientistas do Círculo de Korolyov, principal projetista de foguetes e aeronaves durante a corrida espacial entre a Rússia, antiga União Soviética, e os Estados Unidos durante os anos de 1950 e 1960. O escritório do acadêmico Rauschenbeck, projetista do foguete, para ser mais exato, foi sugerido a mim que, aparentemente, havia alguns testes sendo feitos, fecha aspas. Apesar de não haver evidências concretas, haviam rumores de um campo de treinamento secreto próximo ao local do acidente desde o início das buscas. Os moradores da região comentaram haver lendas de reuniões de patrulha militares no meio da floresta, buracos nas encostas seladas com concreto e sons de trem vindo do chão na floresta. Teoria 5. Espionagem. Essa teoria foi apresentada pelo autor do livro Dyatlov Pass, Alexei Rakitin, que acreditava que Simon e Yuri, 2 dos 9 mortos, eram agentes da KGB em uma missão de desmascarar uma célula de agente da CIA e fotografar os espiões. Acredita-se que algo deu errado e o grupo foi morto pelos americanos. A KGB, Comitê de Segurança do Estado, foi a maior organização de serviços secretos da União Soviética, que operou de 1954 até
1991. Alguns detalhes sobre essa teoria. Vamos lá. Simon decidiu participar da expedição de última hora. Ele era um veterano com anos de experiência que trabalhou para o Ministério do Interior da URSS, chamado de NKVD, Comissário do Povo para Assuntos Internos, que desempenhava funções policiais e de segurança, assim como controlava os serviços secretos. Antes de ser transferido para o Instituto Politécnico dos Urais, Simon trabalhou em Moscou como assistente de laboratório em uma instalação científica ultra secreta, um instituto nuclear sem nome, conhecido como POBOX 3394. Yuri também trabalhou em um instituto nuclear conhecido também pelo mesmo nome, iniciais POBOX, mas outra numeração 404/10. Há mais de 70 teorias que comprovam o quão enigmático essa história é. Diversas inconsistências somam ao caso e dificultam que esse seja resolvido. O jornalista Anatoly Gushin estudou os documentos oficiais e reparou a falta de diversas páginas, além de um envelope que era marcado como evidência. Também foi noticiado a morte de diversos animais na área durante as buscas e pelo período de 4 anos a caça e o uso de água na região era proibida pelo governo soviético. O canal Discovery exibiu no ano de 2019 o programa Expedition Okinawa, onde o arqueólogo John Gates investigou o caso. Novos documentos datados na semana anterior à chegada da equipe de resgate criaram mais dúvidas, pois sugeriam que as autoridades já sabiam das mortes. Um deles, descrito por um dos investigadores do caso, com data no dia 15 de fevereiro de 1959, reconhece a morte do grupo e anuncia a viagem até o local para início das investigações. Entretanto, anúncios oficiais datavam que os primeiros corpos só foram encontrados no dia 26 de fevereiro. Um jornalista de Ekaterimburgo acredita que o grupo havia testemunhado algum teste ou experimento secreto e foi mortos pelos militares. Ivanovich, o jornalista, acredita que a operação de resgate foi uma farsa e que antes da chegada dos voluntários, militares estiveram no local para montar o cenário que seria futuramente descoberto pela equipe de resgate. Acredita-se que, além dos corpos, a tenda foi movida de lugar e por isso ela foi encontrada em uma área incomum para um grupo de esquiadores profissionais. Análise atualizada das autópsias. Eduard Tumanov, professor de medicina forense na Universidade Nacional de Pesquisa Médica da Rússia, foi entrevistado para a agência de notícia Ruplin em 2019 e fez algumas declarações pertinentes sobre as autópsias. Rustem Slobodin, um dos 9 mortos, que possuía uma fratura no crânio, foi encontrado em uma superfície plana. Tumanov explicou que apenas a neve não poderia ter causado tal fratura. Uma encosta seria uma opção mais provável, pois, além da presença de pedras, a área é coberta por pouca neve. Abre aspas. Alguém o atingiu com o objeto e depois o levou embora. Levou embora o objeto. Nós só podemos assumir que o objeto era pesado e plano. Sobre Igor Dyatlov, as análises são surpreendentes. Nas conclusões, em 1959, temos as abrasões de cor marrom avermelhada na área da articulação do tornozelo esquerdo, na superfície anterior e posterior e na área de ambos os tornozelos. Impressões acima da superfície da pele, assim como na pele. 1 por 0,5 cm a 3 por 2,5 cm em tamanho, com sangramento no tecido mole. Uma incisão é visível na área das abrasões no terço inferior da canela direita, conhecido como sedimentação de pele. Bom, esse tipo de escoriação aparece quando a pessoa ainda está viva. É um sinal de hemorragia na área. Tumanov afirma também que essas abrasões foram causadas pelas pernas estarem atadas a algo e que elas estavam algemadas ou amarradas a algum tipo de corda. Cordas costumam ficar geladas no frio e ficam duras.
Fecha aspas. O doutor também comentou as feridas nas articulações metacarpofalangiana, que significam que Dyatlov socou algo ou alguém. Além disso, uma ferida de 0,1 centímetro de profundidade na palma da mão indicava que ele segurava um objeto afiado. Sobre Yuri Krivonichenko, seu terceiro dedo faltava um fragmento de pele que foi encontrado em sua boca. Sendo assim, assumisse que ele mordeu a pele segundo antes de morrer. Ele também apresentava queimaduras nas pernas, estas mais graves na região dos tornozelos e menos severas nas coxas. Abre aspas. A distribuição das queimaduras indicava que as pernas estavam na vertical quando as chamas as queimaram. Podemos assumir que estava em pé, com as pernas abertas, um pé no fogo, o outro distante. Por quanto tempo uma pessoa pode ficar em pé no fogo até o osso começar a queimar? Mesmo em caso de hipotermia, a pessoa também teria saído. Então, ele foi segurado à força. Fecha aspas. Concluiu Tumanov, abre aspas. Pode-se assumir que eles foram atacados por alguém que não tinha armas ou objetos afiados. Pelo menos eles não foram utilizados. E todo o dano foi causado por um objeto sólido e não afiado. Fecha aspas. Algumas das situações inexplicadas futuramente se tornaram mais compreensíveis. Por exemplo, dois dos esquiadores, Kolevatov e Krivonichenko, trabalharam em institutos nucleares, o que pode explicar porque foi encontrado traços de radiação em sua roupa. Quanto aos corpos que foram encontrados sem a língua e os olhos, é importante reconhecer que eles já estavam em alto estado de decomposição, visto que foram encontrados 2 meses após o início das investigações. A língua e os olhos desaparecidos podem ter sido ação de bactérias e decompositores e animais que habitam a região. Contudo, outras questões permanecem sem respostas, porque esquiadores experientes, excursionistas, eles, 9, montaria acampamento numa área tão irregular, com ventos imprevisíveis e fortes. Porque havia sinais de luta no corpo de Dyatlov. Estaria o governo soviético escondendo algo? O governo soviético estaria encobrindo algum crime? É possível que um grupo de 9 esquiadores experientes tinha tido hipotermia ao mesmo tempo? Essas e outras perguntas mantêm o status de não solucionado do incidente. Buscando utilizar atuais tecnologias para solucionar o caso, ele foi reaberto no marco de 60 anos do acontecimento em 2019, mas permanece sem novas atualizações. Curiosos e teoristas esperam que isso possa finalmente trazer uma solução para a breve e triste história dos jovens esquiadores. O caso foi anunciado e encerrado em 11 de julho de 2020. A teoria oficial é de que as mortes foram causadas por hipotermia. Esses são os esquiadores que morreram. Liderado por Igor Dyatlov, de 23 anos, estudante do antigo Instituto Politécnico dos Uruais, atual Universidade Técnica de Ekaterimburgo, Yuri Doroshenko, 21 anos, Lyudmila Tubunina, 20 anos, Yuri Krivonichenko, 20 anos, Alexander Kolevatov, 24 anos, Zinaida Komogorova, 24 anos, Rustem Slobodin, 23 anos, Nikolai Tibeaush Brignoli, 23 anos, Semyon Zolotaryov, 38 anos e Yuri Yondin, 21 anos. Bom, família, eu fico por aqui. Deixe os seus comentários se você concorda com alguma dessas teorias ou se você tem a sua própria teoria. Se faltou eu falar alguma coisa e você detém desse conhecimento referente a esse caso, acrescente nos comentários também. Vamos enriquecer esse caso, vamos enriquecer esse assunto de Dyatlov PES. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente. Clique no gostei, fortaleça o canal. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau!